Bom dia, vamos lá para mais um vídeo. Por que que eu gravo? Porque às vezes as minhas experiências podem servir para você. E as experiências daqueles que eu assisto sempre servem para mim. Muitos insights que eu recebi para uma mudada, uma virada de chave foi através dos vídeos que eu vi, né, de algumas pessoas que eu sigo que tiveram praticamente a mesma vida que eu, né? Então, assim, uma delas morava num porão com duas crianças e vivia numa escassez terrível, tava sem água, sem luz, sem energia, sem comida, sem nada e recebia as coisas das pessoas. Então eu já vivi nessa situação. Porém, o que ela fez para sair disso, né? E o que eu faço para sair da mesma situação, porque eu também já morei no porão, né? Uma amiga minha tinha uma casa que era numa área verde e eu morei naquele porão por um período e ela falou pra mim, daí não precisa pagar, porque eu não pago aqui, porque era uma área verde. Então ela não pagava lá, automaticamente eu também não pagava pra ela. Ela falou, só me ajuda com energia, né? E eu morei aí. Inclusive, teve um dia que eu cheguei à tardezinha, era um dia que no sábado o comércio fechava cedo, eu cheguei cedo e tava pegando fogo no mato, gente, e quase matou meus filhos dentro daquele porão. Então, como disse, muitas histórias, porque a gente acha que só com a gente que acontece, mas não acontece com muita gente. E daí, terminando, né, eu fazia o quê? Nessa época, para não faltar comida, inclusive essa minha amiga muito generosa, ela montava sacola de final de ano, ela me ajudava com as crianças, me ajudava com comida. E sempre foi assim, sempre foi assim. Um período eu comprava, como eu disse na época, eu comprava muito perfume, fiquei devendo uma fortuna para ela, né? Um pouco antes disso. Eu trabalhava, eu comprava muito perfume. Então eu devia muito dinheiro para ela e mesmo assim ela não me cobrava na época, quando ela viu que eu tinha ficado numa situação muito complicada. Eu devia pra ela, ela não me cobrava. Falei assim, ó, na hora que você voltar a trabalhar, que você estiver empregada, você me paga. E aí ela ainda me ajudava, no final de ano, ela ainda montava sacola para meus filhos de presente. Então assim, ela sempre foi uma pessoa muito generosa. É brava, mas é generosa. E com isso, o que eu fazia? Eu trabalhava no centro da cidade, numa loja de CDs piratas. Pra mim era o ápice da minha profissão, porque eu só limpava chão dos outros na casa, né? Então, com o dinheiro da marmita e com o dinheiro do ônibus, eu guardava todos os dias R$ 15. Na época era caixinha, tinha muito dinheiro, né? Hoje faz muito tempo que a gente não pega dinheiro. Eu atravessava com esse dinheiro, colocava no caixa, na poupança na caixa. E não almoçava, eu comprava uma Vono, eu falei o nome, comprava o saquinho daquela sopinha, pedia para as meninas esquentar para mim a água para eu poder comer aquilo. E ainda embora a pé, era a única coisa que eu comia no dia. E guardava todos os dias. Para quando chegasse no final do mês, eu tivesse um dinheirinho a mais para manter, para pagar essa minha amiga a conta, para pagar a conta de energia e para poder comer melhor, né? Então eu fazia isso e subia a pé. Às vezes. E aí nessa época eu tinha 23 anos quando eu voltei a trabalhar, quando eu voltei a estudar e fazer o supletivo. Eu saía da escola 10 e pouco e subia a pé, chegava em casa aí meia-noite mais ou menos, era muito longe. Eu lembro que os travestis estavam tão acostumados a me ver que eles já me cumprimentavam. Até falavam, você tá linda hoje, não sei o quê. Então, assim, gente, era uma loucura mesmo. E nunca, nunca, graças a Deus, ninguém nunca mexeu comigo na rua. Ninguém nunca parou, mexeu, me assaltou, sabe, Deus me guardou sempre ali, me guardou sempre e tem me guardado até hoje. Então foi uma experiência assim, difícil, mas eu saí, gente. Na época que eu fui terminar os meus estudos e eu comecei assim que eu terminei, com a maior alegria do mundo, montei um currículo com a pouca experiência que eu tinha de empregada doméstica e recebi uma oportunidade no Carrefour. Foi o primeiro emprego onde era full time na época, né? Que era. Não, minto, era part-time. Na época trabalhava 4 horas, né? Tinha todos os benefícios.
né, de convênio médico. Foi a primeira vez que eu tive convênio médico, para lá dos 23 anos. E eu me lembro que nessa época eu saí da zona oeste e fui para a zona norte e comecei a, a passar na frente de uma autoescola. E eu tinha muita vontade de tirar minha carta, gente, porque eu sempre gostei muito de dirigir. E eu já dirigia, né, quando eu era mais mocinha, porque minha mãe teve um Fiat 147 e um Fusca. Gente, pobre querendo ter carro, era só isso mesmo. Fusca ou Fiat 147 e quebrava pra caramba. E na época eu já dirigia muito, eu comecei a dirigir aos 12 anos. Eu aprendi olhando. Óbvio, tem muita conversa aí, tô contando aos picados, mas tem muita história que foi muita superação, muitas etapas vividas maravilhosamente que me fizeram sair de onde eu estava e chegar à minha categoria E, né? Mas não parando por aí, porque eu não desisti. Mas voltando lá, e eu passava todos os dias, por isso que eu falo que você tem que entender o poder da positividade, da fé, da ousadia. E na época, graças a Deus, assim, eu ia profetizar, eu passava na frente daquela autoescola, falava, eu vou tirar minha carta aqui. Eu vou tirar minha carta aqui. Todos os dias, gente, todos os dias eu passava ali e falava, eu vou tirar minha carta aqui. E aí eu chegava no topo daquela subida, quando eu mudei da casa da minha amiga, que eu fui pra zona norte, eu falava, eu vou tirar minha carta aqui. E quando eu chegava no topo daquela subida, vinha uma brisa junto com uma voz leve, suave, e falava para mim, não desista, eu sou contigo. E no topo, isso todos os dias, gente, todos os dias, no topo dessa subida vinha uma brisa, um vento, e eu acredito muito que era o vento do Espírito, que me encorajava, me fortalecia. Seja forte e corajosa, não desista, não desista. Eu terminei meus estudos, passei pro Carrefour, e aí eu tirei a minha carta e as coisas começaram a mudar. Gente, para você ver que tudo é com suor, nada vem fácil, o que vem fácil com certeza vai fácil. Suor, sabe? Com o fruto do nosso suor, ele fica constante, é constante as bênçãos, as coisas começam a mudar, o posicionamento que nós tomamos automaticamente vai te trazendo experiência, resiliência, sabe? Força, que você vai trilhando caminhos que não são seus, e aí você vai vendo as coisas mudarem, melhorarem. E eu acredito que a fé é algo sobrenatural, porque Deus nos fortalece, nos dá coragem, mas a fé é sua. Você tem que movê-la, você tem que pegar os seus braços, pegar a tua fé e movimentar, porque a fé sem obra é morta. Então não adianta você ter fé, ficar dentro de casa esperando cair do céu aquilo que você tem que fazer para movimentar, né? O trabalho, o estudo, né? O ano vai passar e se você ficar parado aí rodando feeds de redes de aplicativo, né? Busque o YouTube, experiências, pessoas que mudaram, que conseguiram transformação através do trabalho, através do estudo, através de se movimentar. Quando você se movimenta, a reação do mundo de Deus se levanta do trono dele para mudar a sua história. Então nada como trabalhar, nada como entender o que fazer com o dinheiro, por caminhos que eu devo tomar. Aquilo que você gosta de fazer, né, pode se transformar numa fonte de renda, né? E se você tem algo a ensinar, ensine. Se você pode dar, dê agora, não espere ficar rico, faça. Eu sempre fiz, sempre me movimentei e as coisas mudaram. Sempre trabalhei e as coisas mudaram, tá? Foram muito altos e baixos. Depois disso teve muita coisa para contar, mas até aqui tem estado comigo o Senhor. Reobote, até aqui me ajudou o Senhor. E se Ele me ajudou outras pessoas, vai ajudar você também. Então viva uma transformação através da coragem,
através da fé, através do movimento. Movimente-se. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida.